A gente chegou agora no ponto final do seu trabalho. Já passou pelo tema, pelo título, pelos problemas, objetivo geral e específico, justificativa, fundamentação teórica e agora a gente chegou na conclusão. Alguns lugares chamam de conclusão ou conclusões, outros de considerações finais. Tudo é independente, vai muito da revista, do periódico, das normas do trabalho que você está fazendo. Aqui eu vou chamar de conclusões ou conclusão. O que seria então essa conclusão ou conclusões que o seu trabalho precisa trazer? Ela nada mais é do que a parte final do seu trabalho. Isso precisa ficar bem claro para você que está produzindo que a conclusão é o ponto final do seu trabalho. Então, isso precisa estar consciente para você. O que eu trago nas minhas conclusões, então? Nas suas conclusões, você vai trazer uma avaliação de tudo que você pesquisou e produziu ao longo desse tempo, num resumo de todos os resultados obtidos, e você também pode propor soluções e aplicações práticas para que outros trabalhos reproduzam aquilo que você fez. Puxa, o meu trabalho é um levantamento bibliográfico, é uma revisão. Como que eu vou propor aplicações práticas? Como que eu vou trazer soluções e resultados obtidos se eu só fiz levantamento? Não é porque você não aplicou que você não tem resultado do que você pesquisou. Então, se a sua conclusão é de um levantamento bibliográfico, você vai colocar ali o entendimento do assunto que você se propôs a explicar, pesquisar, analisar lá nos seus objetivos. Então, a conclusão ela está presente em qualquer tipo de trabalho, porque ela vai sintetizar na sua visão tudo aquilo que está no trabalho, na fundamentação, nos objetivos. Então, ela é o ponto final do seu trabalho. O que é importante você lembrar? Nas conclusões, não é o momento de você propor e colocar nada novo. Você não falou em momento nenhum sobre um determinado assunto e resolve falar dele na conclusão. Não é aí que você precisa fazer isso. Porque a conclusão ela precisa estar amarrada a tudo que você já fez lá em cima, lá no começo. Então, não é aqui, nesse espaço, que você vai tratar de assuntos que o seu trabalho ainda não tratou. Ele vai realmente tratar de coisas que você já falou, já pesquisou, já desenvolveu em algum outro momento do trabalho. Ele é a síntese. Ele é a síntese da argumentação que você desenvolveu lá no começo. Então, é extremamente importante porque é a sua visão de tudo que você fez. É importante você colocar de uma maneira muito clara, sem cair na armadilha de ficar muito informal. Não é porque é a sua opinião, não é porque é a sua visão de tudo que você pesquisou, que pode ser escrito de uma maneira extremamente informal ou de uma maneira como se fosse uma notícia ou uma redação. Não, continua sendo um texto acadêmico, continua sendo uma produção científica, então você continua precisando escrever de uma maneira um pouco mais sóbria, com palavras que não sejam tão repetitivas, de uma maneira muito menos informal. Então, isso precisa se manter, porque é muito comum, quando chega na conclusão, como sai do aluno, a gente não coloca citação em conclusão, a gente não usa palavras de outro autor. É o que nós entendemos do nosso trabalho, de tudo que a gente pesquisou. É muito comum, então, que os alunos, em algum momento, falem de uma forma muito simples, muito tranquila. Não é que seu texto precisa ser rebuscado, mas não é um texto informal. Continua sendo acadêmico, continua sendo uma produção científica. Você precisa seguir essa linha de ainda escrever com certo cuidado, de uma maneira um pouco mais sóbria. Você precisa também ter em mente que a conclusão está relacionada ao seu trabalho. Então, se você colocou nos seus objetivos algo e você não fecha na sua conclusão, o seu trabalho fica em aberto. Então, você disse, eu vou estudar como as formigas andam, mas na sua conclusão você não fala nada do que você entendeu de como as formigas andam, se locomovem, então você não cumpriu o seu objetivo. A conclusão ela é o momento onde eu vejo se você fez aquilo que você se propôs e o que você entendeu daquilo que você fez. Então, se você não cumpre o seu objetivo lá na fundamentação teórica, você não vai ter o que concluir aqui. Então, é importante que todos os seus objetivos, gerais ou específicos, sejam fechados, amarrados na conclusão. É o momento que você vai ter de mostrar que tudo o que você propôs, você desenvolveu e você tem um entendimento sobre isso. Então, fiquem muito atentos quanto a isso. Não coloquem objetivos muito amplos ou irreais, porque vai chegar na conclusão, você não vai conseguir fechar, finalizar.
A conclusão não é o momento de você soltar opiniões sem nenhum nexo. Não. É o momento de você fechar o seu trabalho ponto a ponto. Então, se você tem um trabalho com vários capítulos, vários assuntos sendo ditos, é importante que na conclusão você vá amarrando um a um para que você faça um texto de finalização que contenha tudo aquilo que você pesquisou. A conclusão nada mais é que o ponto final mesmo. Não tem como, né, a gente falar de uma forma diferente. Tem uma coisa que é importante lembrar, que muitas vezes gera preocupação e é eliminado das conclusões, porque o pesquisador, o aluno acha que está errado e ele não deve colocar. O seu trabalho se propõe a algo e não atinge esse algo, porque no meio do caminho você viu que não é isso, que o que você achava que ia ser não foi, que de repente o assunto caminhou para outro lado e você focou em outro ponto, porque lá no começo você achou uma coisa e ao longo você foi percebendo outra. Tudo bem, não tem problema. Não tem problema você levantar uma hipótese lá no começo e ao longo do trabalho perceber que essa hipótese não é real. Nem todo trabalho científico acerta de cara. A graça da ciência é pesquisar as hipóteses que a gente imagina que são verdadeiras ou não, para descobrir a verdade por trás disso e replicar. Então, se por um acaso você propôs uma hipótese no seu trabalho, você tinha uma ideia, que conforme você foi fazendo a revisão ou a pesquisa, você viu que não é bem assim, tudo bem, é só você colocar isso na sua conclusão. Durante o meu trabalho eu percebi então que as formigas, elas não se locomovem da maneira como foi orientada pelo tal ponto, porque ao longo do trabalho foi possível perceber que elas se desenvolvem de uma outra maneira e a locomoção está relacionada a isso. Desde que você explique, pontue e finalize, não tem problema se a sua hipótese, aquela que você achava que você ia alcançar, se mostrou diferente. Então, de repente você achava que algo que você está pesquisando é um transtorno e ao longo do trabalho você viu que é controverso. Nem todo mundo acha que isso é um transtorno. Tudo bem, você vai lá e coloca isso na sua conclusão. Existe uma controvérsia, nem todo mundo não é algo extremamente conciso, então o meu trabalho mostra isso. Não tem problema. Não tem problema se a sua hipótese não é que ela muda, se a sua hipótese não se confirmar ao longo do seu trabalho, desde que na sua conclusão você coloque a sua percepção sobre isso, coloque o seu entendimento e tudo isso esteja na fundamentação teórica. Tudo isso esteja muito claro no corpo do seu texto. Então, todo o seu trabalho, ele é um contínuo, ele é um processo contínuo entre um e outro. Então, não pode ter uma ruptura muito grande. Quando seus objetivos falam de algo, a sua fundamentação tem que vir trazendo tudo o que você queria dentro dos seus objetivos. Então, a fundamentação, ela está intimamente ligada ao problema e aos objetivos. É ela que explicita isso tudo. A sua conclusão, suas considerações finais, é o momento onde você amarra tudo isso. É onde você pontua tudo isso que você falou. É onde você finaliza tudo que você propôs, tudo que você pesquisou. Então, é muito importante que você mantenha a coerência entre todos os aspectos e é muito importante que você finalize os objetivos que você propôs, sem esquecer que é uma escrita científica e precisa tomar-se esse cuidado de não ficar informal demais.